Olá, sejam bem-vindos ao Maravilhas das Ciências. Hoje vamos falar sobre o gigante gasoso do nosso sistema solar, o planeta Júpiter. Os cientistas não estudam apenas os planetas, mas também o clima deles. E em um dos planetas do sistema solar, existem tempestades com um diâmetro 1,3 vezes maior que o da Terra, que rugem com uma força difícil de imaginar. O que está acontecendo com Júpiter? E por que é tão importante que tudo esteja bem com o gigante gasoso? Nossos ancestrais conheciam o tamanho monstruoso de Júpiter. A massa do gigante gasoso é 2,5 vezes maior do que a massa total de todos os outros planetas do sistema solar e quase 318 vezes maior do que a massa da Terra. O volume de Júpiter é 1.300 vezes maior que o do nosso planeta. Mas hoje, temos tecnologias avançadas que nos ajudam a aprender mais sobre o gigante gasoso do que apenas seu tamanho e massa. E os astrônomos prestam muita atenção ao estudo de Júpiter, pois o futuro de nosso planeta depende disso. Os dados mais recentes que temos mostram que, neste momento, algo estranho está acontecendo com o planeta. Júpiter é considerado o superaspirador de pó do sistema solar pelos astrônomos devido ao seu imenso poço de gravidade e à sua órbita no sistema solar interno. O gigante gasoso sofreu alguns impactos enormes de asteroides que poderiam ter atingido a Terra no passado, como Shoemaker-Levy 9, que colidiu com Júpiter quando se desintegrou em 1994. Mas a gravidade do planeta nem sempre nos protege. Junto com Vênus, ela afeta o clima da Terra. A cada 405 mil anos, as flutuações gravitacionais entre a Terra, Vênus e Júpiter nos trazem invernos anormalmente frios e verões mais quentes. Secas se tornam severas e chuvas causam enchentes. Os pesquisadores dizem que estamos agora em algum ponto no meio desse ciclo. E se algo der errado em Júpiter, isso pode afetar a Terra de forma significativa. Então, o que está acontecendo de estranho com Júpiter? Para começar, sua tempestade mais famosa parece estar encolhendo, e não temos ideia de como isso afetará o planeta. A Grande Mancha Vermelha é uma enorme tempestade anticiclônica em Júpiter. As maiores tempestades na Terra têm mais de 1.600 quilômetros de diâmetro, com ventos que chegam a 320 km por hora. Mas esses furacões são insignificantes se comparados ao anticiclone da Grande Mancha Vermelha, que tem cerca de 16 mil quilômetros de diâmetro. A gigantesca tempestade está girando em torno de Júpiter a 650 km por hora. Astrônomos descobriram a Grande Mancha Vermelha no século XVII, e cientistas ainda estudam esse fenômeno. A cor distintiva da Grande Mancha Vermelha de Júpiter tem sido um mistério por muito tempo. Alguns cientistas acreditam que a tempestade é colorida por compostos orgânicos complexos. O redemoinho levanta essas substâncias do interior do planeta para as camadas superiores da atmosfera. Outros acreditam que a cor ferruginosa vem da luz solar quebrando diferentes produtos químicos na atmosfera superior do anticiclone. Se for esse o caso, a tempestade na verdade não é tão vermelha assim, e o que podemos ver é apenas uma espécie de queimadura de sol em seu topo. Outra pergunta interessante é por que o anticiclone dura tanto tempo. Os cientistas sugeriram que isso se deve à composição de Júpiter, que é principalmente de hidrogênio e hélio. O gigante gasoso não possui uma superfície sólida que enfraqueça a tempestade por atrito. Na Terra, o atrito reduz a velocidade do vento próximo à superfície, o que diminui a intensidade das tempestades. No entanto, em Júpiter, sem esse atrito significativo, o anticiclone pode persistir por muito mais tempo. Mas outros planetas em nosso sistema solar também não são como a Terra. Saturno, por exemplo, não é rochoso e as tempestades lá não duram tanto tempo. A maior tempestade em Saturno, conhecida como a Grande Mancha Branca, cobre vários milhares de quilômetros. É possível observá-la através de um telescópio como um oval branco. Essa mancha aparece a cada 30 anos e depois desaparece sem deixar rastros. A diferença na composição e atmosfera de Saturno em relação à Terra é um dos fatores que contribuem para essas variações em suas tempestades. O grande ponto escuro em Netuno, que foi descoberto em 1989, também se provou efêmero. Os ventos ao redor da tempestade atingiram velocidades supersônicas de até 2.400 km por hora. O grande ponto escuro estava constantemente mudando de forma e tamanho. Com tanta atividade, a tempestade claramente não iria diminuir. A natureza turbulenta e dinâmica da atmosfera de Netuno é responsável por essas rápidas mudanças em suas tempestades. E ainda assim, em 1994,
ele desapareceu. Mas vamos voltar à Grande Mancha Vermelha. A sonda Juno passou sobre o anticiclone 2 vezes em 2019. Ela capturou imagens da tempestade para ajudar a determinar sua natureza. Utilizando os dados da Juno, os cientistas compilaram um modelo tridimensional de Júpiter. Isso revelou que a Grande Mancha Vermelha se estende muito mais profundamente do que se pensava anteriormente. A análise detalhada das imagens e dos dados da sonda está proporcionando novas e emocionantes descobertas sobre essa icônica tempestade em Júpiter. Na Terra, uma tempestade desse tamanho se elevaria acima da Estação Espacial Internacional. Os pesquisadores afirmam que, vista de cima, o ciclone se assemelha a uma enorme panqueca, mas uma bem espessa, adentrando 500 quilômetros nas nuvens de Júpiter. Isso é de 50 a 100 vezes mais profundo do que os oceanos da Terra. A tempestade é impulsionada por jatos atmosféricos que se estendem muito mais profundamente, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Essa imensa e poderosa estrutura tempestuosa é verdadeiramente incomparável em relação aos fenômenos climáticos da Terra. Os cientistas ainda estão tentando desvendar o mecanismo por trás do movimento desses jatos. Até o momento, só há uma pista a partir dos dados da sonda. O gás amônia atmosférico está movendo-se para cima e para baixo nos jatos. Isso é muito diferente do que acontece na Terra. Em nosso planeta, os fenômenos atmosféricos são em grande parte impulsionados pela água, nuvens, condensação e luz solar. Júpiter apresenta um ambiente atmosférico único e complexo, e a compreensão de suas características é um desafio fascinante para os cientistas. Isso é o que provavelmente veríamos dentro da Grande Mancha Vermelha se pudéssemos chegar lá. A gravidade lá seria intensa. A sonda Juno passando sobre a Grande Mancha Vermelha foi como dirigir um carro em uma estrada cheia de buracos. As ondas de rádio que chegavam à Terra foram ligeiramente comprimidas e esticadas. Graças a esse efeito, os cientistas detectaram pequenas tremulações 0,0000 uma vezes menores do que a largura de um cabelo humano na atmosfera de Júpiter. Essas minúsculas oscilações estão proporcionando uma visão única do interior dessa colossal tempestade, revelando detalhes fascinantes sobre o funcionamento da atmosfera de Júpiter. A uma velocidade de 0,01 milímetros por segundo, os cientistas conseguiram calcular a gravidade dentro da tempestade. Descobriu-se que ela é tão forte como se um planeta misterioso estivesse escondido no fundo do anticiclone. No entanto, é claro que os cientistas não encontraram nenhum planeta lá, apenas uma superfície gasosa. Enquanto isso, novas medições do telescópio espacial Hubble mostram que a tempestade mudou de forma, passando de oval para redonda, e encolheu consideravelmente. Essas mudanças dinâmicas na Grande Mancha Vermelha são um lembrete fascinante de como os fenômenos climáticos em Júpiter são extremamente complexos e estão em constante evolução. Os dados de várias missões espaciais, incluindo a Juno e o Hubble, estão nos fornecendo informações valiosas sobre a natureza dessa icônica tempestade e sobre a atmosfera impressionante do gigante gasoso. As investigações em andamento continuam a desvendar os mistérios desse enigmático planeta, e cada nova descoberta nos aproxima de uma compreensão mais profunda do incrível mundo de Júpiter. Anteriormente, 3 terras caberiam dentro da monstruosa tempestade, mas agora só cabe uma. Observe essas imagens do telescópio Hubble de 1995, 2009 e 2014. É possível ver como a Grande Mancha Vermelha encolheu em apenas 19 anos. Então, por que a tempestade em Júpiter está encolhendo e devemos nos preocupar se a tempestade desaparecer? De acordo com os pesquisadores, algo na atmosfera do planeta está enfraquecendo a tempestade. Uma força desconhecida está despedaçando a Grande Mancha Vermelha. Em maio de 2017, o telescópio Gemini North avistou uma pequena nuvem em forma de gancho no lado oeste da tempestade e algo que parecia uma onda se desprendendo do lado leste. A sonda Juno também capturou uma imagem de flocos vermelhos voando para longe do ponto. Pesquisadores confirmam que formações de várias formas realmente se desprendem da Grande Mancha Vermelha e se dispersam pelo espaço. Esses enormes pedaços, com até 100.000 quilômetros de tamanho, têm aproximadamente o tamanho de Portugal ou Islândia. Modelos computacionais mostram que esse é um fenômeno muito natural para a complexa atmosfera de Júpiter. Isso pode ocorrer devido à convergência da Grande Mancha Vermelha e tempestades menores. Em Júpiter, anticiclones são atraídos por outros anticiclones, enquanto ciclones e anticiclones opostos se repelem. A fusão de anticiclones é um processo longo. No início, uma tempestade menor se transforma em um pequeno relevo que fica próximo a um furacão maior.
Então a tempestade maior se funde com a menor. Mas quando anticiclones se encontram com ciclones, algo diferente acontece. A rotação no sentido horário de um anticiclone e a rotação no sentido anti-horário de um ciclone primeiro os fazem parar abruptamente. Depois, o movimento é retomado com uma força inimaginável e dispersa as tempestades em direções diferentes. Um pequeno anticiclone não se fundiria com a grande mancha vermelha, mas sim se despedaçaria em pedaços. E esses pedaços, de diferentes formas, se separariam da tempestade. É isso que os astrônomos acreditam estar observando. E a grande mancha vermelha ainda está encolhendo. De acordo com os cálculos dos cientistas, ela pode desaparecer em cerca de 20 anos. Júpiter provavelmente não será afetado, mas pode haver alguns processos irreversíveis que a tempestade estava impedindo. Somente o tempo dirá o que acontecerá quando a tempestade desaparecer completamente. Com base nos dados do telescópio Hubble, a velocidade média do vento ao redor da mancha vermelha aumentou 8% de 2009 a 2020. E isso significa que o anticiclone não está perdendo atividade e pode aumentar de tamanho novamente, ou pode ser substituído por outra tempestade. Em 2000, mais 3 pequenos vórtices ovais brancos no planeta se fundiram. E no final de 2005, um novo furacão se tornou vermelho. Os astrônomos o chamaram de The Small Red Spot. Em 2006, The Small Red Spot entrou em contato com The Great Red Spot. Como essa foi uma colisão leve, ela não teve nenhum efeito significativo nos dois redemoinhos. Mas como as duas tempestades vão se comportar no futuro? Para esclarecer as coisas, a missão Juno da NASA foi prorrogada por 5 anos em 2021. A sonda espacial monitorará ciclones polares misteriosos, a magnetosfera do planeta e suas incríveis tempestades vermelhas. Júpiter continua sendo estudado pelos telescópios espaciais Hubble e Webb, bem como por muitos observatórios terrestres. O que mais os cientistas podem descobrir no gigante gasoso? E o que está reservado para a famosa Grande Mancha Vermelha? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal Maravilhas da Ciência, para não perder nada incrível que acontece em nosso universo. Obrigado por assistir.